Olá, colega. Circulam pela web estatísticas do tipo: as organizações concretizam somente 60% do potencial de suas estratégias. O típico retorno sobre o investimento das iniciativas estratégicas não passa de 34%. 90% das organizações falham na implementação dos seus projetos estratégicos. Creio que a sua própria experiência confirma esse tremendo problema. E 50 anos de análise SWOT não conseguiram melhorar substancialmente esse quadro, nem mesmo os mais de 70 anos de Project Management ou ainda os quase 30 anos de Balance Scorecard. Ofereço aqui algumas ideias sobre as causas fundamentais desse tremendo nível de ineficiência, partindo da constatação óbvia de que um plano estratégico ou qualquer outro tipo de plano só pode ter sucesso se forem satisfeitas duas condições absolutamente indispensáveis. Primeiro, formulação excelente e segundo, execução excelente. Bom, aqui eu estou assumindo a premissa, quase sempre verdadeira, de que não falta capacidade intelectual e motivação das pessoas envolvidas na formulação e execução do plano. Antes de mais nada, eu creio que é válido afirmar que tanto o planejamento quanto a execução só podem merecer esse adjetivo de excelente se compartilharem de uma virtude rara, porém indispensável: a simplicidade. Como dizia Einstein, a melhor solução é a mais simples que funciona. E Goldratt confirma dizendo: quanto mais complexa é uma situação, mais simples tem que ser a solução ou simplesmente não vai funcionar. Em outras palavras, a sofisticação é com frequência uma forma de disfarçar a ignorância. Se a gente acertar esses argumentos, devemos descartar já de cara a esmagadora maioria dos planos estratégicos gerados por aí. A típica multiplicidade de diretrizes estratégicas que depois se desdobram em um sem número de planos táticos e operacionais com suas respectivas metas numéricas, tudo isso configura um quadro excessivamente complexo, difícil de comunicar e quase impossível de executar em sua totalidade, dando origem àquelas sofríveis estatísticas citadas anteriormente. E para que seja simples, a formulação de um plano estratégico deve girar em torno da descoberta precisa e do tratamento eficaz de um único foco central. A pesquisa feita por Jim Collins em seu livro Good to Great confirma esse fato. As poucas empresas que conseguiram dar um salto sustentável para a excelência foram aquelas que identificaram e souberam explorar o chamado conceito porco-espinho, isto é, um foco específico e altamente diferenciado de atuação no mercado. As empresas dedicadas a implementar a visão viável difundida por Goldratt também buscam a mesma coisa, isto é, construir e explorar no mercado uma vantagem competitiva decisiva que permita multiplicar as vendas. Em vídeos anteriores desse canal, procurei demonstrar que o método Thinking Process, o processo de raciocínio lógico da teoria das restrições, é hoje o melhor método para guiar uma equipe gerencial na identificação clara desse foco estratégico vital, além de orientar todas as ações necessárias para concretizá-lo. Portanto, não vou me estender aqui sobre a questão da formulação excelente, porque disso o Thinking Process se encarrega. De maneira que nessa breve reflexão eu quero abordar a questão da execução, porque por mais brilhante que seja, todo o trabalho de planejamento pode ser perdido se aquela segunda condição necessária não for satisfeita, a excelência na execução. Eu tenho constatado em inúmeras ocasiões que tipicamente 70% do tempo das pessoas é dedicado a apagar incêndios que pipocam na rotina diária. Essa tremenda pressão do dia a dia tende a nos absorver e nos desviar das coisas essenciais para o futuro da empresa. E não pense que os recursos informáticos da atualidade nos ajudaram a melhorar o desempenho nessa área, não. O que eu mais observo em praticamente toda empresa que visito é gente sobrecarregada de trabalho, extremamente atarefada, afundada até o pescoço num redemoinho de reuniões, mas depois de muito sangue, suor e lágrimas, os resultados, na grande maioria dos casos, são para lá de insatisfatórios. Some-se a isso a típica complexidade e falta de foco, já desde a concepção do plano, e a chance de fracasso, obviamente, vai ser muito alta. E aí, como podemos sair desse redemoinho de ineficiência?
Claro que existem muitos analgésicos e tratamentos sintomáticos para essa conhecida enxaqueca empresarial, como por exemplo, um curso de gestão do tempo, o controle do estresse, controle da respiração, uma pílula motivacional administrada uma vez por dia, etc, etc. Mas o verdadeiro tratamento de fundo contra a ineficiência passa pela disciplina organizacional. Se você tomar o tempo de ler o livro Good to Great, vai notar que disciplina é a palavra-chave que permeia toda essa obra de capa a capa. O modelo Good to Great, que resume magistralmente o estudo realizado pela equipe de Collins, trata de, nessa ordem, combinar: primeiro, pessoas disciplinadas com pensamento disciplinado e ação disciplinada em torno de um único foco estratégico claramente especificado. E existem dois aspectos imprescindíveis para assegurar esse alto grau de disciplina empresarial: o alinhamento vertical e o sincronismo horizontal. Eu explico. Primeiro, o alinhamento vertical requer que todas as pessoas da organização, em todos os níveis hierárquicos, conheçam e estejam perfeitamente alinhadas com relação ao objetivo estratégico central, sabendo claramente o que e o porquê das tarefas nas quais elas estão envolvidas. Mas por que a gente não vê isso acontecer na prática? A razão mais comum não é porque não foi feito um bom trabalho de comunicação da estratégia aos colaboradores, não. Por incrível que pareça, na esmagadora maioria dos casos, o pessoal não conhece qual é o foco estratégico central porque, simplesmente, ele não existe. Nunca foi identificado e muito menos comunicado. O que existe é uma verdadeira colcha de retalhos. E a mensagem que emana das alturas do Olimpo corporativo é a de que tudo é urgente, o que na prática significa que nada é urgente. E as pessoas que não são estúpidas, ao sofrerem pressão para que as tarefas de múltiplos projetos avancem, ou pelo menos para dar a impressão de que tudo está avançando, imediatamente ativam o modo de operação Bad Multitasking, o multiprocessamento mal feito. Fazem um pouquinho de tudo, como esses malabaristas de pratos chineses que alçam ao ar uma infinidade de objetos tratando de mantê-los girando para que não caiam. E esse bad multitasking é algo que é simplesmente mortal para a eficiência operacional. O resultado inevitável é que, apesar das boas intenções, tudo se atrasa. E a ironia disso é que tudo é feito em nome da eficiência e da produtividade, mas o resultado prático é exatamente o oposto. O multiprocessamento mal feito sozinho é capaz de quadruplicar o lead time de um projeto. Com isso, a gente já está entrando no segundo aspecto imprescindível para assegurar a disciplina organizacional que eu mencionei antes. Além do alinhamento vertical, é necessário o sincronismo horizontal. Sincronismo horizontal significa que o fluxo de tarefas dos diversos planos seja realizado com máxima agilidade e eficiência, sem interrupções e perdas de tempo, agregando valor continuamente. E como é que é possível conseguir esse elevado grau de disciplina e efetividade na execução de múltiplas tarefas, ainda por cima naquele típico ambiente empresarial no qual os recursos são compartilhados? O grande desafio aqui é que, basicamente, é o mesmo grupo de pessoas que são os responsáveis por todo um conjunto de projetos, o que significa que cada profissional tipicamente tem que executar tarefas em vários projetos e ao mesmo tempo, e como já dissemos, tudo é urgente. É claro que a solução para isso não está em ter equipes exclusivamente dedicadas a cada projeto, não fazendo outra coisa na vida, do início ao fim do seu projeto, porque isso exigiria uma quantidade de pessoas que a maioria das empresas não pode se dar ao luxo de manter. Bem, eu tenho duas respostas para essa pergunta de como melhorar substancialmente os resultados na execução de estratégias no típico ambiente empresarial. Uma resposta longa e uma resposta curta. A resposta longa passa por entender e implementar uma metodologia de gerenciamento de projetos que eu venho desenvolvendo nos últimos 3 anos, chamada MPS, o Multi-Project Scrum, mas me faltaria tempo aqui para abrir a caixinha do MPS. Isso eu deixo para fazer nos próximos vídeos, ok? Fique ligado e aproveite para se inscrever, ativando todas as notificações.
Mas para quem não gosta de esperar ou sente que é preciso melhorar urgentemente o desempenho na execução de planos e projetos, eu deixo na descrição um link para o meu curso completo online de MPS. Dá uma olhada lá. Agora, a resposta curta que eu abordo aqui nesse vídeo para a questão de aumentar a eficiência empresarial na execução de tarefas é simplesmente implementar a chamada regra da corrida de bastão, que eu explico em seguida de maneira resumida. A regra da corrida de bastão é a coisa mais simples, mais fácil de entender e a forma mais poderosa de erradicar o bad multitasking e, ao mesmo tempo, instituir a disciplina organizacional. Eu tive o privilégio, anos atrás, de receber treinamento em corrente crítica, o CCPM, Critical Chain Project Management, com uma autoridade mundial em gerenciamento de projetos. Trata-se de Lawrence Leach, autor de vários livros importantes e um dos responsáveis por introduzir o método da corrente crítica na Bíblia de gerenciamento de projetos, o PMBOK. Pois o Larry Leach, do alto das suas décadas de experiência, me afirmou: olha, entre os meus clientes eu tenho grandes corporações que investem milhões de dólares na implementação de softwares especializados e altamente sofisticados para gerenciamento de projetos. Mas tenho observado que essas empresas não têm tanto sucesso quanto empresas menores, com muito menor poder econômico, que inclusive fazem seus planos de projeto em Excel, mas que praticam com disciplina a regra da corrida de bastão. Impressionante. Mas afinal, o que é essa regra? A regra da corrida de bastão tem esse nome por causa da analogia do que ocorre numa corrida de bastão, como por exemplo a modalidade 4x100. Se você perguntar ao atleta que está com o bastão, qual que é a sua prioridade, senhor atleta? É claro que a resposta dele vai ser mover e passar adiante o bastão com máxima agilidade e qualidade na entrega, com total concentração e esforço sobre essa única tarefa. Ok, mas como aplicar isso na prática empresarial, na execução de projetos simultâneos com recursos compartilhados entre projetos? Como é que isso pode nos ajudar? A regra da corrida de bastão se desdobra em 7 pontos. Acompanhe-me nesse slide. Primeiro ponto da regra da corrida de bastão. A gerência define uma ordem de prioridade para cada um dos projetos a serem executados. Isso é absolutamente indispensável. Segundo ponto, as tarefas de cada projeto vão receber também um número único de prioridade, de modo que tudo está codificado em sua ordem de prioridade. Terceiro ponto, o avanço do projeto que está com o bastão, isto é, aquele projeto em execução com maior ranking de prioridade, não pode parar. Nada deveria frear o avanço desse projeto. E em cada momento existe um único projeto dos que estão em execução que tem esse ranking mais elevado de prioridade. Quarto ponto. Quando um recurso recebe múltiplas tarefas simultaneamente, sempre deve dar preferência para executar primeiro a tarefa que tenha maior ranking. Quinto, toda tarefa iniciada deve ser executada com máxima velocidade e qualidade e imediatamente passada adiante sem perda de tempo. Sexto, esse ponto é particularmente complicado para quem está acostumado a controlar tudo o que as pessoas fazem. Não há pressão de prazo da gerência para que as pessoas concluam uma tarefa iniciada. Se alguma pessoa que tem uma tarefa perguntar ao seu chefe, qual que é a minha prioridade? A sua prioridade é essa tarefa aí que você assumiu com o maior ranking de prioridade. E se a pessoa perguntar, que prazo que eu tenho? A resposta, dentro desse esquema de corrida de bastão, deve ser quando você terminar. É claro que, se estamos com as pessoas com o perfil correto e estamos praticando a regra da corrida de bastão, vale o quinto ponto. Tudo tem que ser feito, primeiro, a tarefa prioritária, com máxima agilidade e qualidade. E, finalmente, sétimo ponto, quando uma pessoa conclui uma tarefa, deve buscar adiantar a próxima tarefa prioritária de qualquer projeto, sempre que seja possível. Assim de simples. E o que é que você precisa para aplicar na prática a corrida de bastão? Um novo software? Não. Mais investimento? Não. Contratar mais gente? Não.
Uma super PMO para controlar tudo? Não. A única coisa necessária são líderes dispostos a fazer com que isso aconteça. Espero que você seja um deles. Obrigado por ter me assistido até o final e se gostou, deixa por favor aí o seu like e fique ligado nos próximos vídeos. Até mais!